Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com a Mônica Cerqueira, ela é sócia e fundadora da Make the Way, que é uma empresa com um conceito muito interessante. Mônica, obrigado pela oportunidade, eu acho que tem bastante coisa para a gente compartilhar e falar para as pessoas aqui hoje, não é isso? É isso, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e vai ser um prazer bater um papo bem bacana contigo. Puxa vida. Não, e eu queria que você me ajudasse, já começando a contar nesse começo da nossa conversa, um pouco da história da empresa, um pouco da sua criação, de onde ela vem. É uma empresa que vem de algum tempo, você já vem acumulando uma expertise muito interessante. Enfim, conta um pouquinho da trajetória da empresa e depois a gente vai entrar em pontos mais específicos. Por favor. Perfeito. A Make the Way, ela foi fundada há 4 anos, mas o grupo Orbis, ele existe há 20 anos, né? Nessas circunstâncias, a gente estruturou algumas ferramentas que têm atribuição machine learning, inteligência artificial, robotização, e a gente estrutura cenários para administrar todo e qualquer recurso, gestão de custo e despesa, dentre outras coisas, nas empresas. Nós temos uma base acadêmica do MIT, lá em 2019, a gente teve a oportunidade de estudar diversos conceitos para aplicação de inteligência artificial aqui no nosso país. Em Harvard, a gente teve a oportunidade de estudar sistemas financeiros que envolvam tecnologias como blockchain, entre outras. Em Cambridge, a gente viu em 2018 disrupção. Então, de uma forma geral, essa é a nossa bagagem acadêmica e o nosso escopo atualmente. É. Puxa, sabe que bom, a bagagem acadêmica é incrivelmente importante, é legal você ter mencionado isso tudo, porque as tecnologias elas não existem por si, elas têm um propósito de trazer benefício. Vocês conseguiram juntar todas essas peças em benefício de eficiência da empresa, né? Então comenta um pouquinho sobre isso. Exatamente. A gente olhou bastante, né, para diversos países ao redor do mundo e estruturou diversas soluções que ajudassem os empresários aqui no nosso país a ter autonomia no que diz respeito à gestão do dado. Então, com base nisso, a gente faz análise preditiva dos dados que envolvam todo o lastro contábil e fiscal para a gente conseguir equalizar toda e qualquer tomada de decisão de forma estratégica. Então, olhando assim hoje para toda a sistemática do nosso país, o que ocorre é que, uma vez que o dado é imputado, existe todo um desmembramento para poder classificá-lo de acordo com toda a perspectiva legal. E a Make the Way entra nesse momento, ela existe para poder fazer toda a interpretação e o saneamento do dado de uma forma eficiente de acordo com cada atividade das empresas aqui no Brasil. É. Bom, você me contava que o foco é fazer um trabalho direcionado para a área tributária, fiscal, que é algo extremamente complicado. Já conversei com algumas empresas sobre isso. Parece que o Brasil é campeão de números de leis que acontecem todos os meses, que mudam regras, enfim, é uma maluquice. E vocês têm uma abordagem de científica, né? Big Data, usa inteligência artificial com o intuito de fazer essas otimizações, né? Assim, resumidamente, como é que vocês conseguem capturar essas informações e colocar isso a favor da empresa com o intuito de fazer essas melhorias? No Brasil, em média, um analista fiscal, ao longo do exercício, ele gasta mais ou menos 1.500 horas para poder fazer uma análise e assim dar ok para o pagamento dos impostos. Pensando nessas circunstâncias e todo o avanço tecnológico que o governo brasileiro implantou desde 2011 em diante, nós capturamos o próprio dado que foi administrado pela empresa, ou seja, as declarações, e a gente reconstitui esse cenário com base nesses dados, trabalhando reclassificações que são inerentes, olhando sempre para a área de atuação e todas as circunstâncias que envolvam as características para que a empresa
debite ou se credite de imposto. A partir desse pressuposto, existe uma classificação primária que envolve todo esse panorama e depois a gente segue para uma captura do dado real time. Então, a gente segue populando o banco de dados com a emissão desse XML de prestação de serviço ou de mercadoria, e aí, como já existe uma análise de comportamento inicial com base nessas declarações que eu elucidei anteriormente, a gente consegue já gerar insights das classificações futuras e trabalhar esses dados de uma forma mais efetiva. A gente sempre atua formatando o dado como um cubo mesmo, né, para ter essa visão tridimensional, e depois disso a gente já consegue fazer todos os inputs da máquina para que gere cada vez mais insights para as empresas conseguirem fazer a gestão desse dado de uma forma eficiente. Então, de uma forma geral, eu te falei, é o tratamento que a gente tem para estruturar esse aprendizado de máquina e depois qual vai ser o comportamento que a gente tem para que essa dinâmica se mantenha de uma forma bem assertiva. Bom, uma coisa que me ocorreu agora, talvez isso você vai me confirmar, a gente não havia falado sobre isso antes, essa experiência que vocês têm com múltiplas empresas de diversos setores, tá certo que as leis são as mesmas, mas deve haver casos e casos que vão, de uma certa forma, alimentando a base de conhecimento de vocês, que ajuda a fazer novas otimizações. Eu estou entendendo que essa abordagem científica de database, BI, etc., tem essa característica. Vocês conseguem ter essa retroalimentação? Vocês vão aprendendo e criando novas possibilidades? Isso. Quando a gente apresentou no estudo acadêmico de entrega de conclusão do trabalho no MIT, a gente elucidou exatamente a perspectiva do nosso país e como o governo disponibiliza o dado para o contribuinte. Então, nós temos o Planalto, né, que é uma infinidade de legislação, nós temos, né, aí os desdobramentos nas secretarias da Fazenda, o município e assim sucessivamente. Então, existe uma robotização para fazer a captura desse dado direto da fonte fidedigna, que é o governo, e no banco a gente consegue segregar que legislação está vigente, o que está revogada, e tratar isso e vincular ela ao contribuinte de acordo com a sua área de atuação. Então, isso funciona de uma forma constante, né? Então, vamos supor, se amanhã a gente tem uma publicação no Diário Oficial, a gente tem algoritmos para entender qual publicação é de cunho tributário e essa publicação ela vai, obviamente, passar por uma triagem para popular ou não o nosso banco de dados e seguir para esse aprendizado de máquina. Outra característica muito importante que foi objeto de estudo nos Estados Unidos e funcionou super bem, principalmente no Vale do Silício, foi o critério de alfabetização da máquina, né, porque a gente sempre desenha o seguinte cenário, uma máquina ela funciona como se fosse um bebê, então ela vai, conforme a gente vai transferindo esse conhecimento para ela vai evoluindo e isso é gradativo. Então, quando a gente foi estudar essas companhias no Vale do Silício, elas estavam importando na base de dados para trabalhar essa alfabetização a Wikipedia. Então, a gente partiu desse pressuposto para que ela tenha a interpretação de cada palavra. E quando a gente segue para uma formatação de uma sentença para vincular isso às empresas, a gente já tem essa característica já muito bem pré-estabelecida e dinâmica, de acordo com esse exemplo que eu citei para você. Então, respondendo a sua pergunta assim, de uma forma geral, a gente sempre está retroalimentando o banco de acordo com a necessidade, seja o efeito futuro ou passado, com base nessas características técnicas. Não, isso é muito interessante, porque esse trabalho de ficar antenado com as mudanças de legislação, você falou diário oficial, é uma loucura, realmente é uma coisa complicada e vocês têm esse automatismo que é uma grande vantagem. Isso permite que vocês atendam empresas de quais segmentos predominantemente? Vocês atendem varejo, finanças, serviço, enfim, como é que é o perfil do cliente da Make the Way? O perfil do cliente da Make the Way é aquele que é optante do lucro real e que, consequentemente, forneça mercadoria ou serviço. Então, a gente tem aqui no nosso portfólio
varejo, indústria a gente pode falar alimentício, pode falar segmento químico, a gente pode falar também, né, da comercialização de mercadoria, ou seja, distribuição, a prestação de serviço em grande escala. Então, de certa forma, o nosso grande objeto de estudo são as empresas do lucro real que fazem parte de toda a área de atuação, de acordo com a tabela do IBGE. Não, perfeito, perfeito. Agora, eu estou percebendo, né, por essa nossa conversa, pelo que eu até havia lido inicialmente, a Make the Way, ela tem assim uma forma de enxergar o mercado, uma filosofia que ajuda a conciliar e unir uma série de coisas, né? Então fala um pouco sobre esse espírito da empresa, a filosofia da empresa, porque isso está me parecendo ser um diferencial. Isso é bastante importante. Para a gente também é muito importante, porque o próprio nome da empresa já compreende toda a filosofia, né? Faça o seu caminho, make the way. Então, a nossa filosofia compreende a autonomia das empresas, no que diz respeito à gestão eficiente do dado, para definitivamente estruturar suas estratégias de forma efetiva. Então, a nossa filosofia, ela compreende o mercado brasileiro de uma forma acolhedora no que diz respeito à empresa, obviamente, pagar os impostos, pagar de uma forma correta e não ser penalizada de uma forma equivocada. Então, essa independência, ela é fundamental para a gente. Nós temos também, atualmente, um cashback, né, um reinvestimento dos nossos clientes. Então, consiste da seguinte forma: a gente entende quais são as lacunas, estrutura e otimiza o caixa dele, né, rentabiliza algumas frentes. A gente inicia pelo tributo, porque o tributo aqui no Brasil, ele merece uma atenção, né? E depois disso, a gente segue para N situações em que a gente vai continuar trabalhando na otimização de custos. Sendo assim, entendendo qual é a oportunidade, vamos supor, se o nosso cliente hoje atua no segmento alimentício, parte dos nossos honorários a gente reinveste no cliente, adquire os produtos dele e destina isso para a sociedade de forma conjunta. Então, existe muito respeito e, obviamente, solidariedade no que diz respeito a toda a filosofia da empresa. Então, para a gente é muito importante impulsionar a economia do nosso país de diversas formas, para que cada vez a gente gere emprego, né? A gente estabilize a situação. Então, pensando em todo o cenário do nosso país, como filosofia, é isso que a gente tem para passar para você, e ela vai se transformando ao longo do tempo, de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Olha, Mônica, eu assim, eu tenho muita vontade da gente poder, daqui a um par de meses, voltar a falar de novo. Quem sabe presencialmente. Eu vi que o escritório, pelo menos no site, menciona o escritório aqui na JK, que não é muito longe da minha casa, né? Então seria um prazer. Estou me convidando para ir aí tomar um café com você, gravar presencialmente mais um Papo Fácil, porque o conceito da empresa é muito interessante, o segmento é um segmento árido, essa parte tributária não é uma coisa que desperta assim grandes emoções, mas com a abordagem de vocês, com o uso dos recursos de alta tecnologia, ciência, dados, puxa vida, muito bacana. Obrigado mesmo pela sua participação. Eu não sei se você quer dar um recado final aqui. O recado final é que você é super bem-vindo, é claro, vai ser um prazer, a gente vai te receber aqui. Nessa ocasião, a gente pode aprofundar, eu posso demonstrar algumas funcionalidades e a gente pode, com certeza, marcar 1, 2, 3, infinitas conversas, porque é importante, né? Você, como um portador aí da informação, conseguir passar adiante, né? Tudo que a gente faz, para a gente isso realmente tem um valor significativo. Então, eu que agradeço, em primeiro lugar, a sua disponibilidade, e o papo foi muito agradável, e conte com a gente para outras ocasiões, sim, com o maior prazer. Vai ser assim, com certeza. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Mônica Cerqueira, sócia e fundadora da Make the Way, fazendo o caminho mais fácil para as empresas e para o mundo. Muito obrigado, fique bem e até a próxima oportunidade. Até lá. Até, fique bem também. Um abraço.